Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, para mais uma jornada de autoconhecimento através do tarô. O tema que iremos abordar hoje é dependência emocional. A dependência emocional é quando nós não nos sentimos capacitados de seguir adiante. A dependência emocional fala de apego. A dependência emocional pode vir pela carência, pelo medo da solidão, pelo medo de ficar pobre, por várias coisas. Quando criamos dependência, seja por uma pessoa amada, por um animal de estimação, por um emprego, por um bem, um carro aí, um automóvel, uma casa, temos aquele apego, aquela coisa que se a gente perder o mundo acaba. Isso é um apego emocional, tá, gente? Isso é uma dependência emocional. É não se ver fora daquela realidade, daquela situação, ou perdendo aquilo que a gente dá muita importância e muito valor. Muitas vezes a dependência emocional, quando não é afetiva, ela pode estar ligada também a situações que envolvem muito o nosso poder aquisitivo. A dependência emocional ela causa realmente uma escravidão. Na verdade é isso. Mas o tarô ele vem aqui falando que nós precisamos sempre, claro, sermos inteligentes. Tá certo? Nós precisamos sempre ter a melhor conduta. Nós precisamos sempre saber dosar a razão e a emoção. A carta da Imperatriz, ela fala de sentimento, ela fala de doação, mas é uma carta que fala de equilíbrio, que fala de dominar situações, que fala em saber sair de situações muitas vezes, tomar decisões. A Imperatriz, ela traz o lado afetivo, de se doar, de agir sempre com sentimento. Porém, ela fala de inteligência, ela fala de capacidade, ela fala de autoridade, ela fala de dominar a situação, dominar os instintos e dominar os impulsos. Então, nós temos que ter domínio sobre as nossas emoções, para que nós não possamos cair nessa dependência emocional. Seja por alguém que nós gostamos, amamos, seja aí por qualquer outra coisa, tá, gente? Vamos ver aí o que o nosso terapeuta tarô vai trazer a mais para ilustrar, fazer com que a gente entenda um pouquinho mais, saiba trabalhar um pouquinho mais com a dependência emocional. O nosso terapeuta tarô, o grande terapeuta. O universo, o tarô traz o Rei de Ouros. Um Ás de Copas. Ele traz um 8 de Ouros. E traz aqui um Ás de Espadas. 2 reis e 2 ás. Olha que coisa, né? O que acontece? O que o tarô quer falar? Primeiro ele fala dessa força, né? De agir sempre naquele equilíbrio. A emoção, a razão, ser condizente e trazer sempre o equilíbrio para dominar as emoções, para não criarmos uma dependência realmente afetiva, uma dependência emocional. Então fala de seguir os nossos domínios,
Saber usar de inteligência, de emoção, ao mesmo tempo. E o tarô ele vem aqui com o Rei de Ouros. Aquele rei sossegadão, com a vida ganha, com a fortuna feita. Apegos que nos causam, como eu falei, não precisa ser emocional. Pode ser um apego por um bem, uma casa, um automóvel, uma moto, um objeto aí que você tenha na sua casa que você não quer se desfazer, nem funciona mais, mas você não se desfaz porque você criou uma dependência emocional, um apego com aquela peça e não adianta, né? Que você não solta, você não larga. Isso é uma dependência emocional, tá? Não pense que é só voltada a situações amorosas, não, tá? É a emoção, nós estamos falando da emoção. Então o tarô ele fala que nós precisamos ter aí, ó, esse domínio da imperatriz, agirmos com equilíbrio, com razão, com emoção, mas sem perder a direção, sem perder o autocontrole. E aqui ele fala que muitas vezes os apegos que nós temos com coisas materiais, com aquele emprego que a gente não pode nem pensar em perder, ou aquele comércio que a gente tem, que a gente não vive sem ele, quer deixar ele, né, de gerações para gerações, são apegos emocionais, tá? É claro que tudo que a gente constrói, a gente vai dedicar amor e intenção. Mas o apego é o que pega. Porque quando a gente vai embora desse plano, a gente não vai levar nada. Não vai levar carro, não vai levar bicicleta, não vai levar moto, não vai levar bicho de estimação, não vai levar nada. Então, são apegos. E isto é uma dependência emocional. Ah, se fulano me deixar, eu morro, porque eu não vivo sem ele. Ah, eu não posso nem pensar em perder esse emprego. Eu estou aqui há 20 anos. Eu amo o que eu faço. Então, são apegos, são situações aí que a gente tem que ficar mais atento. E ele fala, nós temos que ter, sim, equilíbrio das nossas emoções, sabermos dosar a emoção com a inteligência, com a razão e trazer um equilíbrio para a nossa vida. Porque desequilibrado, nós não tomamos decisões, não fazemos as melhores escolhas, e isto é uma dependência emocional. Muitas vezes, não faço uma escolha porque eu não tenho opinião do outro. Não sei se eu devo fazer tal coisa porque a pessoa não me deu opinião, não deu um parecer. Então você está sempre jogando para o outro uma responsabilidade que é sua, uma escolha que é sua, tá? Então nós fazemos isso na nossa vida. E muitas vezes esses apegos estão ligados nessa dependência emocional. Olha o Ás de Copas aí, ó, falando de amor, de intensidade. O controle das emoções tem que saber separar o que é material, o que é emocional. Então eu não posso ter um apego tão forte, tão intenso, seja por uma pessoa, seja por um objeto, a ponto de meu emocional ficar debilitado. Eu não me ver sozinho, sem aquela pessoa, ou sem aquele objeto, sem aquele emprego, tá certo? Então fala que muitas vezes aquilo que nós queremos para nós, para viver ao nosso lado, para ter ali conosco, está ligado de uma maneira emocional, que nos levou aquilo por uma carência, por uma falta de confiança em nós mesmos, por uma falta de equilíbrio em nós mesmos, em tomar decisões, em fazer escolhas. Aqui o tarô fala de dedicação, de empenho, mostrando que muitas vezes nós nos esforçamos a vida inteira, estudamos, fazemos faculdade, conseguimos uma carreira, um bom emprego, os nossos esforços foram reconhecidos. E perante todo esse desgaste, toda essa luta, a gente tem medo de perder aquilo que a gente construiu com o passar dos anos. E muitas vezes esse apego também fecha a nossa mente. A gente está tão apegado àquela profissão, àquele emprego, que a gente acha que não tem mais capacidade de aprender, de fazer um novo curso, de procurar um outro emprego, trabalhar com uma outra coisa, mudar de um estado, mudar de casa, enfim. Tudo isso.
E o tarô fechou aqui com as espadas, que também fala que muitas vezes nós precisamos ir na fonte, ir lá na fonte da emoção, para saber separar o que é real e o que é sonho. O que é esta dependência que nós criamos no decorrer da nossa vida, da nossa existência, pelas experiências de vida que nós tivemos. Aqui se fala de esforços merecidos e reconhecidos, porque você lutou, porque você se empenhou, porque você sonhava em adquirir uma segurança, uma estabilidade, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja em outra área qualquer. Mas aqui ele fala que muitas vezes todo esse esforço, ele não é tudo para nós. Ele nos trouxe até um determinado momento, uma determinada situação. Mas a nossa capacidade de aprender, de renovar, de transformar, ela continua. E nós não podemos deixá-la de lado, encobri-la. Nós precisamos estar sempre ativando esse desejo, essa vontade, em conhecer, em saber, em aprender, em fazer coisa nova. Porque as limitações causam dependência das coisas que já estão na nossa vida. E os apegos, seja em qual área for, é uma dependência emocional. Então, é momento que nós precisamos avaliar que tudo se constrói, mas o limite não acaba onde a gente pensa. Existe muito mais coisa lá na frente e muitas vezes a gente não quer, né? Se esforçar, aprender coisa nova, mudar de uma situação, mudar de uma cidade, de um estado, de um país. Então muitas vezes nós limitamos isso por apegos. Ah, não vou aproveitar essa oportunidade que eu tive de assumir esse emprego porque eu vou ter que sair do país. Como é que eu vou abandonar a minha família? Como é que eu vou abandonar a minha casa? E se de repente lá não der certo, eu vou perder minha casa aqui, quando chegar aqui não tenho nem casa para morar? Então a gente já começa a criar conflitos, né? Já começa a criar uma dependência daquilo. E não vê horizontes, não vê o futuro. E muitas vezes o empenho demais num determinado relacionamento, se dedicar demais a uma pessoa, se dedicar demais a um emprego, pode estar sendo extrapolado demais. E você está se escravizando, sendo um dependente emocional, ou da pessoa, ou da situação. Tá certo? Esta foi mais uma aula do nosso tarô, mostrando um lado aí, para que nós entendamos a dependência emocional. É claro, como eu sempre falo, o tema ele vai estar voltando sempre e sempre vai sair leituras diferentes. Por quê? Porque as possibilidades elas são infinitas. Então o tarô ele vai jogando para que a gente aprenda um pouquinho de como lidar com a situação, de como lidar com aquele conflito. Este é o propósito do canal. Por isso que eu peço que vocês participem, mande as suas questões aí, quais são as suas aflições, quais são os seus medos, se você é uma pessoa ansiosa, o que você gostaria, né, de ser para você mesma e não é. Nós somos um infinito. Então, nós passamos aí a vida inteira conosco, desde quando a gente nasce, nós somos o nosso maior companheiro, a nossa melhor companhia, e estamos sempre aprendendo mais e mais e mais e mais de nós mesmos. Então a vida é isso. É um mistério e sempre será um mistério. E lidar com as situações, lidar com as questões, fazem parte do nosso aprendizado, do nosso aprimoramento e do nosso crescimento. Olhar a vida com outros olhos significa também estar com a visão ampla, com a visão livre, sem vendas. Quando tapamos os olhos para não enxergar uma situação, para não aceitar uma situação, estamos criando uma dependência emocional
Então, podemos nos cuidar, podemos ficar um pouquinho mais espertos? Sim, podemos. É para isso que existe esse canal, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no nosso próximo vídeo, para um outro tema, para uma nova leitura, uma nova visão aí, para lidar melhor com a vida, com as questões humanas, tá certo? E aqueles que não conhecem o Tarô Paz, Luz e Amor, passem por lá, se inscrevam. É o meu canal onde eu trago diariamente leituras com diversos oráculos, baralho cigano, tarô, falando de amor, de relacionamentos, de sentimento. Ok? Eu aguardo vocês então no nosso próximo encontro. Meu muito obrigado e até logo mais. Tchau, tchau.